Começar já não é uma coisa fácil. Agora, começar do zero é mais difícil ainda. Essa é a verdade que ninguém te conta sobre começar do zero. Olá, vitoriosos! Eu sou a Vitória Mauri e seja bem-vindo para mais um vídeo. Ignora a minha vozinha rouca que eu tô gripada. No texto de começar do zero, eu quero falar com vocês especialmente sobre você querer construir uma vida que te traga resultados, mas você está começando do zero. Toda pessoa que está começando do zero, algumas vezes elas começam sozinhas. Não é o meu caso. Tive a oportunidade de ter uma pessoa do meu lado para poder compartilhar dessa jornada assim, diretamente. Mas muitas pessoas começam a busca por uma vida de resultado sozinhas. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E sempre nessa situação, cara, o seu maior inimigo vai ser você mesmo. Mas isso daí já é outro assunto. Se você não tiver alguém assim, normal, do seu ciclo anterior, né, para estar compartilhando essa jornada, pode ter, às vezes, uma necessidade de você querer voltar atrás, voltar para o que antes era normal, pra festinha com a galera, pro ambiente ali, pra falar das mesmas fofocas, das mesmas pessoas. E isso não é uma coisa que vai, de fato, trazer uma mudança, assim, pra sua vida e que vai te trazer algum benefício. Quando você tá começando sozinho, vai ter que enfrentar todo esse processo de desvincular com o que antes era normal para você. Aí entra a mudança do antigo para a passagem do novo, porque uma coisa muito importante para você que tá querendo mudar, que tá querendo prosperar e você tá começando do zero, é você se permitir a mudar de ambiente. Isso é um conselho de muito coach aqui da internet e eles estão muito mais do que certos, cara. Porque quando você muda o seu ambiente, pra você ter ideia, a minha vida começou a dar uma caminhada, assim, uma movimentada. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de movimentação. Eu tive que sair do ambiente que me moldava pra ser uma pessoa totalmente dependente e parada, para um lugar muito mais agitado, um lugar que eu não conhecia, com pessoas que eu não conhecia, um ambiente totalmente novo. E foi isso que me fez ter uma nova mentalidade, novas oportunidades, novas possibilidades. Posso que foi o Pablo Marçal que falou, eu nunca decorei isso, mas dizia mais ou menos o seguinte: novos lugares, novas pessoas. Eu vou colocar aqui para vocês, isso na prática faz muito sentido. Um outro assunto muito interessante da gente falar é sobre o apoio. O apoio é algo que muda muito. E quando você não tem ninguém para se apoiar, não é impossível de você mudar a tua trajetória, né, o teu futuro, o teu destino, mas se torna uma parada assim mais difícil porque você vai ter que ser forte 2 vezes por você mesmo. Então, uma mentalidade muito mais resiliente, uma mentalidade muito mais visionária, digamos assim, porque você vai ter que ter um senso de visualização muito mais potente do que uma pessoa que tem alguém para ficar sempre ali lembrando do próprio objetivo. E por isso que eu falei no começo sobre você ser o seu próprio inimigo, porque às vezes você mesmo vai ficar se boicotando. E um vídeo que eu falei muito sobre isso foi nesse aqui que eu vou deixar o link pra você assistir depois, que é sobre medo de começar. Que eu até falei sobre medo de dar certo, enfim, a gente falou sobre vários medos. Inclusive eu contei uma história muito esquisita minha pra vocês. Se você não tiver apoio, se pelo menos você pensa que não tem apoio, isso não é um problema, tá? Mas isso vai exigir muita resiliência da sua parte, porque não é impossível, mas não vai ser fácil. Até mesmo com apoio não é fácil, então imagine para quem não tem apoio. E se você não tem apoio, eu vou deixar um vídeo aqui pra você, que é sobre você não ser preguiçoso, só tá cansado de lutar sozinho. E se você tá cansado de lutar sozinho, você achou a sua comunidade perfeita, porque aqui nós somos vencedores, que não espera ter alguém pra ficar aplaudindo, a gente vai lá, faz e vence. Dentro desse contexto de vencer, a coisa que vai mais trazer resultado pra você é a tal da disciplina. Mas eu gostaria de falar sobre a disciplina num outro sentido, que é a constância. A constância no seu desenvolvimento de hábitos e a constância no que você estiver buscando ter um resultado. Eu já tive muitos, não vou dizer negócios, mas eu já tive muitas ideias. E eu já quis executar muitas ideias. E na maioria das vezes eu não me mantive firme nessas ideias. Então, para você de fato ter algum fruto para colher,
você precisa estar sempre regando a mesma planta. Quando você começa do zero, se torna muito mais difícil você decidir qual vai ser a plantinha que você vai plantar, né, para você colher um fruto, porque ainda mais agora na internet que a gente vê tantas vidas, tantas possibilidades, tantas histórias e cada uma cativa a gente de uma forma diferente, a gente tem que ter muita força assim na cabeça e autoconhecimento. A jornada de autoconhecimento, cara, é uma coisa que muda tudo e que é uma coisa chatinha de fazer, mas é necessária para você feliz, né? Não ficar com aquela mágoa de caraca, nem fiz, caraca, não fui, não consegui. Eu vou até trazer um videozinho sobre autoconhecimento, especialmente sobre isso. Ao invés de plantar várias plantinhas e não regar todas elas e ficar me misturando com isso, de regar uma régua, é melhor eu escolher uma plantinha só e ficar me dedicando apenas nela. E quando a gente começa do zero, ainda mais com esse globo de possibilidades, pessoas e histórias, fica muito difícil da gente decidir onde a gente vai focar. Ainda mais agora com a internet, que faz a gente se distrair muito fácil, o ser humano já não é um ser muito concentrado, então agora com muitos estímulos, não vai ser concentrado de verdade. A questão da constância é algo que vai mudar muito o seu jogo, se você souber usar. E a constância não é necessariamente você estar fazendo a mesma coisa todo dia. Isso, no meu ponto de vista, entra mais no quesito da disciplina, né, de você fazer com sem vontade. Mas uma pessoa me ensinou que constância é o fato de você não parar de fazer. Independente se você vai fazer hoje e amanhã não vai fazer, se você permanecer fazendo ela, independente do período de tempo, você tá mantendo constância em alguma coisa. E aí tem a ver com o tempo, né, da demora que você quer esperar para ter esse tal resultado. Por mais que eu só tenha 20 anos, eu fui pulando de galho em galho e, de fato, todas essas experiências me trouxeram muito aprendizados, mas agora eu tô buscando uma coisinha só pra eu firmar, pra lá na frente, né, ter um frutinho gostosinho pra gente colher. Tem até um meme que eu vi uns tempos pra cá na internet, eu não lembro como era exatamente, mas ele dizia basicamente isso daqui: eu surtando, né, sozinho, porque eu quero ter tudo que uma pessoa de 40 anos tem enquanto eu ainda estou com meus 20 anos. Ou seja, às vezes tem alguma pessoa que você admira que, sei lá, já tá formado, tem a vida ali estabilizada, tem uma vida de sucesso, e às vezes ela tem o dobro da sua idade, e às vezes ela vem de uma realidade totalmente diferente, e às vezes ela teve alguma coisa que você não tem, e às vezes ela faz uma coisa que você não quer fazer. Então são vários fatores. É uma coisa que você tem que aprender a filtrar bastante, porque todas as pessoas têm alguma coisa para ensinar. Mas isso não quer dizer que você tem que fazer a mesma coisa que elas fazem. Às vezes alguém vai deslanchar por causa de uma faculdade que fez, enquanto o outro vai ser na internet, enquanto o outro abriu uma empresa, enquanto o outro arranjou um emprego muito foda, enquanto o outro, sabe? São vários caminhos, ou alguém teve uma oportunidade gigante aí, mas você não sabe o que a pessoa fez antes, enquanto o outro foi outra coisa. Então são várias histórias que a gente vê, vários caminhos que aparecem assim pra gente online de várias coisas, né? E a gente tem que ter bastante filtro com isso, porque a gente não sabe qual foi da história de cada um. Inclusive, a gente não sabe até que ponto aquilo é verdade. Tem muita gente na internet mesmo que diz que é uma coisa que na prática não é. Vendeu alguma coisa, faturou alguma coisa que na verdade não é verdade, né? E eu digo isso porque eu já vi gente fazendo isso, tá? Nunca fiz, mas já vi gente fazendo. E tem muita gente que ensina a fazer isso. Mas nós somos vencedores de garra, nós não somos vencedores de golpes. Pra você ver, tem mercado pra tudo. Mas você tem que ser firme com o que você vai fazer e pare de querer ter as coisas que pessoas mais velhas ou pessoas que viveram e vieram de realidade totalmente diferente de você têm. Porque você vai criar as suas próprias oportunidades, tá? Uma coisa que acontece pra um não quer dizer que vai ser igual pro outro. Busca aquilo que vai te fazer bem e que vai te trazer realização na hora de... Isso é um assunto meio assim, mas é uma coisa que eu acho muito interessante você buscar, né? No sentido de ter uma vida assim com resultado, eu acho que o melhor resultado que você pode ter, tipo assim, nessa vida eu não sei como é, mas eu acredito que a melhor sensação que você pode ter nesse momento é você morrer feliz, é você saber, porra, vivi o que eu queria, não se arrepender, sabe? Não ficar com aquela mágoa de queria ter feito, ou nem fiz, ou nem tentei. Conclusão:
começar do zero nunca vai ser fácil, mas você não deve desistir de fazer. Já tem pontos muito interessantes para você refletir aí na sua crise existencial. Esse foi o vídeo de hoje, vitoriosos. Eu espero que vocês gostem. Se você quer se tornar um vencedor, um vitorioso de verdade, só se inscrever nesse canal, que aqui a gente fala sobre empreendedorismo, sobre mentalidade, sobre desenvolvimento pessoal, digamos assim, tá? E vão ter vídeos muito melhores do que esse. Até a próxima!